Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre corrediças, tá? A gente vai ver a diferença entre uma corrediça comum e uma corrediça telescópica. A gente vai ver vários quesitos que diferenciam essas ferragens uma das outras e eu vou falar também um pouquinho da minha opinião, o que eu prefiro, por que eu prefiro, e é isso aí, vai te ajudar bastante a escolher as ferragens para você fazer o seu móvel ou fazer o móvel de algum cliente, tenho certeza, beleza? Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo, toca no sininho para você receber os vídeos sempre quando eu posto, beleza? Então vamos lá! Bom, a primeira grande diferença aqui, na minha opinião, em relação a essas duas corrediças, eu acho que até o ponto principal quando a gente fala em corrediça telescópica e corrediça comum, tá? O que diferencia elas? Bom, a corrediça telescópica, ela desloca a gaveta totalmente do trilho. Reparem no seguinte, ó, eu vou pegar essa aqui que está desmontada. Essa parte menor, ela vai fixa na gaveta. Essa parte maior, ela vai fixa no móvel, no gaveteiro, ou enfim, aonde a gaveta for acontecer. E ela tem um sistema de acoplar aqui, tá? Que a gente já vai ver direitinho, mas o que eu quero mostrar para vocês nesse momento é o seguinte, ó. Reparem que o final da parte menor, ela vem até o início da parte maior. Então, se a gente tem um móvel, essa parte toda fixa dentro do nosso móvel, aqui seria a frente do móvel, a gaveta consegue se deslocar completamente. Então, você consegue acessar a gaveta inteira, né? Até o fundo da gaveta. Você pode ter uma gaveta profunda e você vai guardá-la completamente, é claro, e você consegue puxar ela até o final e você consegue acessar ela inteira. Já na corrediça comum, isso não acontece, ó. O que acontece aqui, ó? A gente tem um deslocamento, quando a gente chega nesse ponto daqui, ó, onde a gente tem essas duas travinhas, entre aspas, porque elas não chegam a travar, é só um sinal de que a gaveta não pode vir mais, ela para, tá? E você não pode tirar mais a gaveta. Então você perde aqui quase 10 centímetros de gaveta, que ela não vai conseguir sair. Você tem que acessar aquilo, né, dentro do móvel, entre aspas. Você não consegue ter esse acesso tão confortável quanto a corrediça telescópica. E uma outra coisa também, que é bem interessante, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, é o seguinte. Se você puxa mais a corrediça comum, ó, a gaveta sai. Então ela não tem um sistema de trava aqui. A única coisa que avisa, entre aspas, são esses dois caroços. Quando a gente puxa para fora, ele faz um trum-trum. E aí você vê que a gaveta chegou ao final. Se você puxa essa gaveta de uma vez sem tomar cuidado, ela sai do trilho e acaba caindo na sua mão, no seu pé, enfim. Ela sai realmente por completo, tá? Ela chega aqui, tem um limite para você acessar confortavelmente, entre aspas, não fica tão confortável. Se você puxar mais ou puxar muito forte de uma vez, ela acaba saindo do trilho e deslocando e jogando a gaveta para fora. O que não acontece aqui no trilho do telescópico, né? Com a corrediça telescópica. Ela não vai nunca sair se você não destravar, tá? A gente tem aqui atrás, ó, um sisteminha de trava. Esse sistema de trava, quando você joga ele para um dos dois lados, ele libera a parte menor da parte maior para você conseguir fazer a montagem, né? Assim que a gente faz a montagem, a gente fixa uma parte na gaveta, a outra parte no gaveteiro, depois a gente vai encaixar a gaveta no gaveteiro. E aí você encaixa assim dessa forma. A primeira entrada dela é um pouquinho travada, porque tem algumas partes que passam aqui no trilho que não ficam o tempo todo passando, mas quando você chega ao final, ela está um pouco rígida, quando você libera, ela já está macia e confortável. Então ela tem esse sistema bem mais interessante do que a corrediça comum. Outra coisa aqui que a gente já pode reparar é o seguinte, ó, a corrediça telescópica, ela funciona através de rolamentos. O rolamento é uma coisa que dá suavidade, dá leveza, né, para as ferragens, para maquinários, para um monte de outras coisas. Uma coisa que tem muito rolamento é motor, né? Então a gente tem um eixo lá dentro do motor, um corpo dentro do motor e um corpo externo. Esse corpo interno, ele está, digamos que posicionado ou fixado, entre aspas, no corpo externo através de rolamentos. Então ele consegue girar com muita velocidade, com muita suavidade, sem ter muita fricção, né? Um exemplo que a gente pode, outro exemplo que a gente pode pegar também são portas de correr. Antigamente as portas de correr funcionavam
com um rasgo na porta e um trilho, um volume de trilho. Então a porta ela não corria com tanta suavidade. A partir do momento que começou a entrar no mercado algumas ferragens tipo carrinho, né? Tem uns kits já prontos para você instalar a sua porta de correr. Esses carrinhos eles vêm com rolamento, o que facilita muito, suaviza muito o correr da porta. Então é do mesmo jeito aqui na corrediça telescópica. A gente sente que ela é muito mais suave, né, para entrar e sair. Ela tem muito mais precisão, porque esse conjunto aqui ele não tem para onde mexer além de para frente e para trás, né? Ele não tem jogo aqui. Você não tem uma coisa muito bamba, digamos assim. Já que no trilho comum, ele funciona através de roldanas. Então a gente tem um pino aqui, outro pino aqui, segurando essas rodinhas, né, que a gente chama de roldana, e elas funcionam a partir do momento que a rodinha encosta num trilho. Eles são, na verdade, como tem rodinha nas duas partes, ele tem uma espécie de trilho nas duas partes, então a rodinha encosta aqui na frente, ela encosta aqui atrás e ela passa a correr. É claro que isso daqui é muito melhor, ela já corre muito melhor do que aquelas gavetas antigas, que também funcionavam do jeito que eu falei. Elas tinham um rasgo, né, fêmea, e um volume macho, digamos assim, para elas se encaixarem ali e fazer uma espécie de trilho. Quando as gavetas eram muito bem feitas, por marceneiros muito bons, elas até funcionam durante bastante tempo, mas ela não tem a suavidade que a gente já tem aqui na corrediça comum e que a gente tem muito mais na corrediça telescópica. Então, eu diria que esse aqui é um sistema que dura muito mais e que ele proporciona muito mais conforto, né, na hora de você manusear a sua gaveta. Pode parecer besteira, mas uma gaveta muito pesada, ela acaba travando, ela acaba, né, quando você puxa, empurra, principalmente quando é uma coisa diária que você usa muito, ela pode acabar dando um certo problema. Outra coisa que eu acho bem interessante a gente falar aqui, que eu acho que já pega mais pro lado da instalação do que pro lado do uso, né, da pessoa em si. Vai mais pro lado do marceneiro do que do usuário. Que é o seguinte, ó, esse trilho, o comum, ele tem o lado certo. Então a gente tem esse lado que vai funcionar do lado esquerdo, digamos assim, e esse aqui do lado direito, né? Para você que tá vendo daí de frente é ao contrário. Mas eu tô aqui com uma espécie de gaveta, com uma caixa que eu tenho pra gente ver esse exemplo aqui, ó. Essas aletas aqui, elas servem para serem fixadas na caixa, né? Ela vai apoiar a sua gaveta e você pode fixar tanto aqui na lateral quanto por baixo, tá? Então ela tem um lado certo, ó. Você vê que esse trilho, deixa eu botar minha gaveta caixa aqui, esse trilho daqui, ele não é igual a esse trilho daqui, eles são espelhados, tá? Se eu virar assim, ó, para tentar usar do mesmo lado aqui, ó, não tenho roldana aqui, eu tenho a roldana aqui. Então, eles não são a mesma peça, eles são uma peça espelhada uma da outra, tá bom? Então, elas não funcionam do mesmo lado. E você pode pensar, tá, mas isso aí é uma besteira. Mais ou menos. Se você tem, por exemplo, 4, 5 gavetas para instalar, reparem que eu tenho 4 ferragens diferentes aqui para uma gaveta. Imagina isso vezes 4, né? Vezes 5 ou até mais. Imagina que 20 peças você tem que achar exatamente, essa é para fixar no corpo da gaveta, ou melhor, do gaveteiro, e esse aqui é o par dele. Você pode confundir esse par aqui, ficar um tempo tentando encaixar aqui. Então isso na hora de uma produção dificulta, sabe? Você pode achar que não, mas quando você for pegar para fazer algum negócio parecido, isso realmente dificulta. Então você ter essas peças certas para um lado certo não é uma coisa que oferece vantagem, pelo contrário, só oferece desvantagem. Agora, você vê aqui, ó, no nosso trilho telescópico, ele não tem lado certo. Ah, e como é que isso acontece, Gustavo? Como é que esse cara não tem lado certo? Ó, vocês já podem estar reparando que, ao contrário desse trilho daqui, a gente tem um sistema de espelhamento através do eixo da peça. Então, se a gente traçar uma linha aqui exatamente no centro dessa peça, ao longo dela, a gente tem esse lado direito exatamente igual ao lado esquerdo. E os furos estão no centro da peça. A gente já vai ver que isso é mais uma vantagem. Isso é bom porque eu consigo usar ela do lado direito e consigo usar ela do lado esquerdo. Ela tem uma frente, ela tem uma parte de trás, mas ela pode ser usada dos dois lados. Então, tanto a da esquerda quanto a da direita são exatamente iguais. E o fato delas virem unidas, né, digamos assim, eu acabei de mostrar que a gente precisa desacoplar aqui num sistema de trava, isso fica muito mais fácil na produção, que você tem, por exemplo, para instalar 10 gavetas, você tem 5 peças dessas exatamente iguais.
tá? Então você tem muito mais facilidade na sua produção, na sua organização. Outra coisa que eu acabei falando que é o seguinte, a gente pegando esse espelhamento, os furos aqui dessa corrediça, eles estão exatamente no centro. Isso me facilita muito na hora de instalar. Aqui eu vou mostrar o seguinte para vocês, eu vou pegar minha régua aqui. Eu meço esse corpo dela, geralmente ela fica entre 34 e 44. Esse daqui tá com 34 milímetros. Então eu sei que o meu furo, ele passa no meio, então são 17 milímetros. Na hora de calcular a posição da gaveta, que é uma coisa, eu diria que é uma das coisas um pouquinho mais complexas assim, da marcenaria, principalmente da marcenaria moderna, marcenaria planejada, é esse lance de calcular a altura da gaveta. Aqui no trilho comum, o centro da peça, desses furos, aqui no meio você até pode ver como um centro, né? Que eles estão, se você pegar essa partezinha aqui, ela é exatamente igual daqui para cá. Agora, se você chega na ponta, já não é. Se você chega aqui na outra ponta, já não é espelhado. Então, o cálculo disso daqui é muito mais complicado. Você tem que ou pegar as medidas no fabricante, né? Que muitas vezes essas ferragens vêm com uma espécie de manualzinho com medida, tudo bem, mas você não tem esse cálculo tão facilitado. Então você tem que ficar calculando a base da gaveta até o centro dos furos, porque você vai usar o centro dos furos para fixar e a base da gaveta é uma referência, né? O topo dela não é referência aqui pra gente porque ela vai estar apoiada na base, nesse caso aqui. Então, você pegar essas medidas é muito mais complicado para você passar para o gaveteiro do que você ter um objeto assim, tá? Que você consegue, por exemplo, se você alinhar isso daqui com a base da gaveta, nesse caso aqui, ó, em vez de eu fixar aqui no meio, eu posso alinhar com a base da gaveta. Então, eu alinho a base da corrediça com a base da gaveta. Eu sei que a minha furação, tanto da gaveta quanto do gaveteiro, elas estão passando a 17 milímetros da base da gaveta. Então, eu traço uma linha a 17 milímetros aqui da gaveta e já posso fazer a fixação da minha peça menor. E para calcular no meu móvel, eu sei que a partir da base da gaveta, eu tenho 17 para cima. Então, é um cálculo muito mais fácil de fazer, né? Para você fazer a produção, isso ajuda bastante, ajuda muito. Eu gosto bastante desse tipo de corrediça. Vocês já puderam ver que os pontos positivos da telescópica são muito mais quantidade de pontos positivos do que da corrediça comum, tá bom? Então, eu acho que essas questões ajudam muito na produção. A gente já falou um pouco aqui do uso. Agora, em relação a preço. Naturalmente, a corrediça telescópica é mais cara do que a corrediça comum, mas na minha opinião é que vale cada centavo, tanto para você fazer a instalação, se você for só o marceneiro que vai instalar, quanto para você usar, né? Se o gaveteiro for seu, eu garanto que essa corrediça aqui vai durar muito mais tempo, vai te dar muito menos dor de cabeça e é muito mais fácil de usar, de instalar, muito mais confortável e o seu móvel ainda fica com aquele aspecto de móvel de qualidade, sabe? Você puxa, empurra a gaveta, uma coisa suave, é bem legal, faz barulho nenhum, essa aqui já faz um barulhinho. Então é bem mais interessante. Outro detalhe que eu estou lembrando aqui agora é o seguinte, uma coisa que acontece muito nessa corrediça comum. Quando você fixa o parafuso e o parafuso não fica bem nivelado com essa parte de metal aqui, tanto para você fixar essa parte que vai no corpo do gaveteiro, quanto para você fixar essa gaveta, se o seu parafuso ficar com uma cabecinha para fora, aqui ou aqui ou aqui, é muito comum dessa roldana bater no parafuso e a gaveta ficar travando. Tá? Isso acontece também ao longo do uso, às vezes o parafuso vai afrouxando e esse cara acaba batendo aqui e não é muito legal, pelo contrário, isso é horrível. O que não acontece aqui, eu não sei se dá para vocês verem daí, ó, deixa eu virar aqui ao contrário, essa parte daqui do trilho, né, que é onde pegaria nos parafusos, ela é um pouco elevada, ela vem como uma chapa e ela eleva para liberar esse espaço para a cabeça dos parafusos. Então, aqui a gente tem uma espécie de cavado, né? Então, a gente não tem esses problemas, ou se tem, é muito mais difícil de acontecer do que na corrediça comum. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que essas informações tenham contribuído para você. E eu quero saber a sua opinião, se você gostou, se você queria ver mais coisa, se esse vídeo atendeu às suas expectativas e o que mais você quer ver aqui no canal. Então, ó, não esquece, põe um comentário para mim, que a gente vai trocando ideia e vai aprendendo um com o outro cada vez mais, tá certo? Então, ó, não se esquece também de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo se você gostou e tocar no sininho para sempre receber os vídeos que eu posto, tá ok? É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu!